Embora que o Brasil seja um país de clima tropical e os estrangeiros imaginam praias, sambas e carnaval, não é só de festa que se vive o Brasil. Aqui na terra da seleção canarinho temos lugares assustadores que talvez você não conheça. Então, já peço que deixe seu like, sua inscrição e ative o sino das notificações e venha comigo conferir os 10 lugares mais assombrados do Brasil. Número 10. Cemitério do Gavião. Fundado após uma epidemia de varíola que matou parte da população de São Luís, o Cemitério do Gavião se assemelha ao europeu, de cemitérios próximos à igreja. Localizado no bairro da Madre Deus, conhecido como o bairro mais boêmio da cidade, o Cemitério do Gavião não tornou-se um corpo estranho na região. Em uma mistura entre o belo e o macabro, o Gavião já foi palco de muitos sepultamentos inusitados. Muitos gritos de dor e arrependimento são ouvidos de uma carruagem que passa em volta desse cemitério nas noites de quinta-feira. Quem conhece a história diz se tratar do espírito de Ana Jason, uma antiga proprietária de terras da região e apelidada de Rainha do Maranhão. Jason entrou para a história como uma mulher rica e cruel que teria ficado presa ao plano terreno pelas maldades que cometeu, como a de mandar arrancar os dentes de escravos sorridentes. Número 9. Presídio do Arroio. Uma antiga cadeia localizada no Paraná, em Curitiba, possui uma história assustadora. Diz a lenda que no antigo presídio do Arroio existiu o fantasma de um palhaço. Mas fique tranquilo, como dizem, ele só assombrava presos que cometeram crime de estupro e violência contra mulheres. O que chama atenção nessa história é que na década de 70, um homem foi levado a essa penitenciária porque se vestia com roupa de circo e atacava mulheres com uma serra elétrica. O detento ficou lá preso até a sua morte. Número 8. Castelinho do Flamengo. Esse castelinho que mais parece ter saído da TV Cultura, parecendo o Castelo Rá-Tim-Bum, está localizado na zona sul do Rio de Janeiro. O castelinho tem funcionado como centro cultural, mas antigamente o lugar foi lar da família Fernandes, que viveu uma tragédia. Conforme relatos, o casal da família morreu atropelado na década de 1930 na frente da única filha. Depois do acidente, a menina ficou aos cuidados de uma tutora que a roubou e a deixou trancada na torre do castelinho. Segundo a lenda, depois que ela morreu, ela voltou para assombrar o lugar em busca de vingança. Por causa disso, os moradores já disseram ter ouvido barulhos e visto vultos nas construções próximas do local. Número 7. Antigo Hospício São Pedro. O Hospital Psiquiátrico São Pedro foi o primeiro hospício em Porto Alegre, inaugurado no século XIX. Naquela época, ter um lugar como esse era muito importante, pois muitas vezes pessoas com problemas psíquicos eram colocadas em presídios. O lugar teve 5.000 internos, mas foi desativado e abandonado. Atualmente há atendimento no local, mas até hoje existem muitas lendas sobre o lugar. Há moradores da cidade que dizem encontrar fantasmas de pessoas mortas por lá. Número 6. Mercado Modelo. O famoso Mercado Modelo, localizado na Bahia e em Salvador, é conhecido por seu comércio com mais de 250 lojas e grande variedade de artigos de artesanatos e restaurantes. É também conhecido por ser um cenário de horríveis histórias. Basta apenas conversar com qualquer um dos lojistas do mercado e você vai ouvir histórias sobre seus túneis assombrados. A história oficial diz que os túneis que servem às despesas de bebidas e adegas antigamente tinham outra função. Os escravos que vinham da África eram ali traficados e muito entre estes nunca mais viram a luz do dia. Há ainda gente que se perdeu por ali e nunca mais foi vista. O escrutinador do fantasmagórico nunca deve descer aos túneis sozinho. Número 5. Assombração do Cemitério dos Caboclos. O cemitério em questão está localizado em Maringá, no estado do Paraná. O cemitério foi abandonado há muitos anos pelo município local, de forma que, observadas as devidas precauções, convém não se dirigir ao local sozinho. Os restos mortais de mestiços e índios foram sepultados no local até 1950.
Comumente, oferenda e outros rituais de religiões afro-brasileiras são encontradas sobre as lápides em péssimo estado. Em princípio, é mais frutífero entrevistar os moradores próximos do local. Os relatos falam de aparições, batuque, entre outros sons inexplicáveis, bem como uma estranha chuva de pedras mineral que vem atingindo todos os telhados dessa comunidade há muitos anos. Número 4. Casa das Sete Mortes. Localizado na Bahia, mais preciso em Salvador, o apelido não tão simpático desse casarão no Pelourinho remonta do século XVIII. Em 1755, rolou o primeiro homicídio no local. Como um bom filme de terror, a morte foi de um padre. Um trio de funcionários do homem também morreram na data após um assassinato a facadas. As 3 mortes faltantes ainda divergem. Há quem diga que uma mãe e 2 filhas foram encontradas mortas no endereço. Outros clamam que uma mulher escravizada envenenou as pessoas que a aprisionavam. Seja como for, não faltam relatos de gente que jura ver e ouvir coisas sobrenaturais rolando nesta casa. Número 3. Igreja de Nossa Senhora das Dores. Localizada em Porto Alegre, independente das lendas, a primeira igreja católica porto-alegrense tem uma história de fundação sinistra. Iniciada em 1807, a construção foi feita por escravos e bem em frente ao local onde eles eram assassinados pelos escravagistas. Reza a lenda que em uma dessas execuções uma vítima amaldiçoou o espaço. Disse que a obra nunca ficaria pronta. Não foi exatamente o que rolou, mas também não passou tão longe. Foram necessárias 9 décadas para o santuário terminar. Até hoje, os relatos sobre assombrações na igreja continuam aparecendo. Número 2. A Cruz do Patrão. A Cruz do Patrão está localizada em Recife, no Pernambuco. De origem desconhecida, não há como precisar quando exatamente essa obra foi erguida. Mas existe um relato que essa cruz estava registrada em um mapa confeccionado no ano de 1759. E essa intrigante obra de alvenaria, que foi construída em estilo dórico, com 6 metros de altura e 2 metros de diâmetro, e que possui em seu topo semelhante à peça do bispo do xadrez, uma pequena cruz de pedra em que séculos passados era usada como referência para navios. Perdeu com o passar dos anos o seu significado original e se transformou em um sinônimo de assombração. Esse monumento do século XIX virou um local profano onde almas penadas se encontram, e a explicação estaria no fato de que aos pés da cruz eram enterrados negros considerados pagãos. Escravos mortos que faleciam durante longas, exaustivas e desumanas jornadas dos navios que vinham da África. A areia da maré facilitava o sepultamento, que eram realizados sem os devidos rituais religiosos. E por conta desse funesto hábito dos homens brancos, as horas mortas dos desconhecidos se tornaram o momento dos espíritos dos injustiçados levantarem e reivindicarem a sua vingança. Número 1. Edifício Joelma. Onde hoje é o edifício Praça da Bandeira, ocorreu um dos piores incêndios do Brasil. Em fevereiro de 1974, quando ele ainda se chamava Joelma, um curto-circuito desencadeou 4 horas de fogo e a morte de 189 pessoas. E há também uma história muito triste sobre as 13 almas. As 13 almas se refere a 13 cadáveres não identificados que foram encontrados no elevador do edifício. E provavelmente estavam tentando fugir do fogo durante o incêndio. Todos os corpos foram enterrados lado a lado. Quem trabalha ali diz que o prédio é amaldiçoado, pois escutam vozes e têm aparições e vultos. Você teria coragem de visitar um desses 10 lugares? Se sim, me conte qual nos comentários. Vou me despedindo por aqui, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Um abraço e fui!